Querele, querele, e ode aloroque, o querele lo siwaye, o querele aloroque. Bom dia, boa tarde e boa noite, meus irmãos. Que Baba Miodé venha abençoar a cada um de nós. Meu Motumbá e meu Mojubá a todos. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a questão de que atabaque e elu no culto afro-religioso. Devemos ver que o atabaque é muito utilizado tanto no candomblé, queto, jeje, Angola, certo? O elu geralmente é utilizado na parte de xambá, na parte de nagu, em alguns cultos, principalmente aqui na base do Nordeste, ele é utilizado no culto da Jurema Sagrada. Então, é correto você pegar um elu e utilizar para outros cultos? Exemplo, utilizar o elu num culto ou numa gira de quimbanda, numa gira de caboclo, preto velho, de Jurema. Utilizar elu também dentro da Umbanda, enfim. Devemos ver que dentro do candomblé, o elu ele tem um preparo. Parte nagô, parte xambá. Devemos ver que dentro do candomblé, o atabaque também tem seu preparo. O atabaque é passado por bori, é passado por uma saçanha, é passado pelo oro, tem o oriqui. Então, como é que você pega uma energia, traz para cima daquele elu ou para cima daquele atabaque, é feito todo um ritual, todo um preparo para ele, para ser utilizado em outros cultos? No meu ponto de vista, isso não é correto. Até porque é levantado ibá também para atabaque. Nem todos falam sobre isso, mas essa é a realidade. Então, como é que você traz uma energia para poder chamar outra? Eu já vi em diversas casas que eles preparavam o seu atabaque, faziam um bori, arriavam certos ebóis em cima dele e através dali dava o seu candomblé. Só que com uma semana depois ou 15 dias vinha a abrir uma gira de Jurema ou de quimbanda usando o mesmo instrumento. Então isso para mim não é correto. Porque dentro da quimbanda tem seu próprio culto e tem seu próprio preparo com o elu, certo? Algumas pessoas utilizam o atabaque também dentro da Jurema ou dentro da quimbanda, enfim. Eu acho mais correto utilizar o elu para Jurema, certo? E dentro da quimbanda eles utilizam também o atabaque. Já que vai utilizar atabaque na quimbanda, ou o instrumento que for, para trazer uma energia, prepare ela apenas para aquele culto. É bem melhor. Porque você chamar uma energia em cima daquele instrumento, preparar aquele instrumento para trabalhar em cima de um xirê apenas de orixá, trabalhar em cima apenas de uma só invocação, né? Que seria dos orixás, através do candomblé. Então, como é que você faz o preparo daquele instrumento para depois estar chamando outra energia? Isso não faz sentido algum, não faz. Até porque numa gira de Jurema, num toré de Jurema, as pessoas sacralizam o seu elu naquela tradição. Sacralizam o seu instrumento somente para aquilo. Mas aqui existe essa grande misturada. Eles utilizam o instrumento só para diversos cultos. Isso é errado, gente. É errado. Por quê? Se eu vou trazer uma energia para cima de um instrumento, é para aquela energia se vincular com aquela outra que eu vou trabalhar em cima. Exemplo, eu tenho que sacralizar o meu instrumento para cima da minha quimbanda.
Uma pessoa pode se iniciar em mais de um culto. Pode sim. Só não deve misturar os cultos. Se iniciou em cultos diferentes, Jurema, Quimbanda, Orixá, mas separa. Tem um momento de cultuar cada um. Não deve misturar as coisas. Porque termina virando um bolo de neve e é o que mais tem hoje em dia, principalmente aqui na minha cidade. Não adianta pegar um instrumento que é utilizado no candomblé e utilizar ele na quimbanda. Não faz sentido isso, porque nós vamos pegar um instrumento que foi sacralizado no intuito para usar para outro, certo, meus irmãos? Eu vou fazer outro vídeo também falando sobre mulher tocar, se isso pode ou não. Em outro vídeo eu vou falar sobre esse tema, mas o tema de hoje é essa questão de instrumentos, certo? O elu é aquele instrumento que o pé dele é em cruz. Ele tem couro em cima e couro embaixo, certo? É um instrumento que é usado no nagô, é usado no xambá e é utilizado muito na Jurema por conta da tradição nordestina. Hoje em dia existe sim casas que cultuam a quimbanda e utiliza do atabaque. Eu não acho isso errado, até porque se você pegou aquele atabaque e sacralizou para aquelas energias que você vai trabalhar, então tá correto. Agora, se você pegar o mesmo atabaque que foi sacralizado para um candomblé e tá utilizando ele de uma gira de quimbanda, aquilo não vai dar certo. Não vai dar certo. Até porque em África não existe atabaque, é outro instrumento. Então, meus irmãos, o que eu quero passar aqui é o seguinte: não vamos misturar os cultos, vamos separar. É muito mais bonito um candomblé bem tocado, terminou seu candomblé. Vamos dividir as coisas se for iniciado em mais de um culto. Até porque eu vejo casas misturarem o culto. Casas que não esperam um determinado sacrifício para poder entrar em outro culto. Hoje em dia, meus irmãos, o candomblé veio mais misturado, até porque é uma tradição de 500 anos que foram trazidas pelo negro, né? O foco dessa origem, dessa tradição, está lá na África, é cultuar o orixá e não formar uma religião em si. Como eu já vi muito as pessoas agregarem dentro do candomblé o cristianismo. Da mesma forma que não daria certo eu agregar uma água benta dentro do candomblé. Mas hoje em dia as pessoas misturam. Eu já vi hóstia dentro do candomblé, eu já vi crucifixo, muita coisa misturada, gente. Não vamos misturar, tem que separar os cultos. Dentro da quimbanda também é um culto banto, é um culto africano que veio da Angola. É utilizado sim os instrumentos musicais para o culto. Então, meus irmãos, vamos sacralizar um para cada um. Vamos dividir, sem misturar. Tá certo, meus irmãos? No próximo vídeo eu vou trazer uma palhinha falando sobre essa questão de toque, essa questão de mulher poder tocar. Então, meus irmãos, não esqueçam de dar seu like. Não esqueçam de se inscreverem no meu canal, ativem o sininho de notificações, certo? Comentem o vídeo, é muito importante vocês interagirem comigo. Essa semana ainda eu vou trazer uma live na minha rede social, vou trazer uma live no Facebook, para que a gente possa interagir um pouco no intuito do meu canal crescer. Então peço a vocês que compartilhem o vídeo, botem isso à frente e deixem sua opinião sobre essa questão de mistura de cultos, né? Não é mistura de religião, é mistura de cultos, certo, meus irmãos? Desde já eu agradeço a todos, que Baba Miodé venha abençoar cada um de nós, meu Motumbá e meu Mojuba a todos. Bom, meus irmãos, se vocês chegaram até aqui no vídeo, compartilhem, se inscrevam, deixem seu like
E também, meus irmãos, segue lá nas minhas redes sociais, Facebook, o Instagram, e também tem aí embaixo o número para contato com consulta de búzios.